Olá, bom dia. O Ministério da Agricultura liberou mais 51 agrotóxicos para uso no país. A lista de produtos desse tipo permitidos bateu recorde no governo Bolsonaro. Foram mais de 260 autorizações desde janeiro. O Ministério diz que usa critérios técnicos. Já o Greenpeace afirma que quase um terço dos produtos liberados aqui é proibido em outros países e traz riscos para a saúde e o meio ambiente. E você vai ver também, uma pesquisa mostra que 84% dos entrevistados não atendem o celular na rua por medo de assalto. O percentual entre as mulheres é ainda maior. Com a crise, aumenta a procura por todo tipo de promoção, desde cupons de desconto até aplicativos com ofertas personalizadas. Um estudo divulgado hoje mostra que o Brasil tem avançado devagar no tratamento de esgoto e aponta disparidade nos gastos com saneamento em diferentes regiões. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não pode ser surpreendido pelos dados negativos do desmatamento. E o ministro da Ciência e Tecnologia chama o presidente do INPE para dar explicações. O Reino Unido escolhe o novo primeiro-ministro, que assume com a missão de concluir a saída da União Europeia. Com 3 gols em 7 minutos, o São Paulo goleia a Chapecoense e dá um salto na tabela do Brasileirão. Esses são os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente abre essa edição falando de um tipo de crime que vem mudando o hábito de muitos brasileiros, o roubo de celulares, Chico. Esse é dado de uma pesquisa que foi feita em todo o país. Esse dado revelou que 84% dos entrevistados já não atendem o celular na rua, né? E o medo maior é entre as mulheres. Mesmo assim, muita gente ainda não está prestando atenção nisso. É impressionante como tem gente digitando, falando ou só segurando o telefone no meio da rua, na maior distração. Uma situação como essa aqui, com a calçada cheia de gente, é uma das preferidas pelos ladrões. E para todo lado que a gente olha, tem sempre alguém com o celular na mão. E quem já viu sabe que os bandidos precisam de pouco mais de 1 segundo para levar o aparelho. No bote. É muito rápido, é muito rápido. Eu ia mandar uma mensagem, só que nem deu tempo de pegar a mensagem, só puxei do celular e dei. E é fácil registrar a ação de bandidos em muitas partes do Brasil. Em Natal, motoqueiros armados roubaram o celular de 2 mulheres na calçada. Em Recife, mais violência de motoqueiros. Câmeras de segurança também flagraram a ação de um marginal em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele furta uma senhora de 70 anos que mexia no celular. Uma pesquisa mostra que o perigo tem mudado o comportamento de muita gente em todo o país. 84% dos pesquisados disseram que não atendem ao celular no meio da rua por medo. Entre as mulheres, o índice é ainda maior. 88% não atendem se acharem arriscado. Não uso, para não me roubarem. Vejo que dá para atender, eu atendo. Se dá meu quarto. No Rio, os números do Instituto de Segurança Pública mostram que quanto menos atenção, mais os bandidos agem. De janeiro a junho, os roubos de celulares aumentaram 9%. São mais de 14 mil, um recorde no estado. E os furtos cresceram 18%. É a segunda vez em 2 meses que o Vinícius vai a uma delegacia do Rio registrar o furto de um celular. Assim que eu entrei na estação, alguém puxou o celular do meu bolso e eu não senti. Mas os especialistas acreditam que os números podem ser muito maiores, porque nem todas as vítimas procuram uma delegacia. O que pouca gente sabe é que esse registro é necessário. Toda vez que se faz um registro, há uma comunicação online para as operadoras para que esse aparelho não seja reutilizado. Isso também demonstra, para inibir esse furto ou esse reaproveitamento do aparelho. Esse registro na delegacia é importante, mas você também pode pedir o bloqueio na operadora. É só você fornecer o número do e-mail do seu aparelho. Qual é o e-mail do seu aparelho? É simples, você pode conseguir esse número digitando *, jogo da velha,
06, Jogo da Velha. Repito, asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha. Vai aparecer o número do e-mail, é só a pessoa, então, Ana Luísa, anotar esse número, não é? E passar para um papel, para coisa, para depois poder fornecer para a operadora, porque aí o telefone fica bloqueado. Chico, é um número grande, são 15 dígitos, mas é importante porque a gente sabe, e as estatísticas mostram que o roubo de celular, o principal interesse, claro, é a revenda do aparelho. Quem nunca viu aí no comércio informal, na rua, aparelhos sem procedência sendo vendidos? Então a pessoa tem que tomar cuidado, agora a polícia tem que cair em cima desse mercado paralelo, né? Resultado todo mundo tem que fazer a sua parte, claro, né, para diminuir esse tipo de crime. E agora a gente faz um alerta. Um site falso de leilão de carros vem fazendo vítimas pelo Brasil. Os interessados fazem o pagamento antecipadamente, mas aí, quando vão buscar o veículo, descobrem que o carro e a empresa de leilões não existem. Sensação de impunidade. Rodrigo e o irmão encontraram nesse site o carro perfeito e deram um lance de mais de R$56 mil. Eles entraram em contrato com o meu irmão, dizendo que o carro teria que ser pago naquele dia, porque se não fosse pago, teríamos uma multa de 20%. Ou seja, como estávamos aqui no Triângulo Mineiro trabalhando, então a gente acabou comprando virtualmente. A decepção veio quando ele e o irmão chegaram ao endereço indicado pelo site em Montemor, no interior de São Paulo. Os funcionários logo já disseram, meu amigo, você caiu em um golpe. O site lopesleilão.com.br leva um nome parecido com o de outro site de leilões, o que pode confundir os compradores. E no local onde seria o leilão indicado pelos golpistas, funciona uma transportadora. Como os carros ficam estacionados bem na frente, perto da fachada, quem pesquisa o endereço pela internet acredita que aqui seja mesmo um pátio de veículos para leilão. Os funcionários dessa empresa não gravam entrevista, até porque ela não tem nada a ver com a história, mas contam que há meses, todos os dias, aparece pelo menos uma vítima aqui. Foi o caso desse homem, que chegou no endereço no momento da reportagem. Eu fiz o depósito, uma transferência, que eles pedem, foi pago 22 mil. Eles pedem para agendar, no dia para retirar o carro. Eu peguei o voo de Curitiba e chego aqui e tenho essa surpresa. Segundo a polícia, o servidor do site fica em outro país, o que dificulta a identificação dos responsáveis e a suspensão do funcionamento. A delegacia não informa quantos boletins de ocorrência existem contra a página, mas os primeiros foram registrados há 3 meses e ela continua no ar. São vítimas como o Cipriano, que apesar de acostumado a fazer esse tipo de compra pela internet, perdeu mais de R$25 mil. Eles montam um esquema bem estruturado para ludibriar mesmo. Se perdi o carro, perdi o dinheiro, né? Perdi tudo, né? No Rio de Janeiro, a polícia foi chamada para atender um caso de sequestro relâmpago. A perseguição policial terminou com tiroteio. E na troca de tiros em Honório Gurgel, que fica na Zona Norte, um bandido morreu e o outro foi preso. Um terceiro fugiu, levando a vítima num carro. Imagens de uma câmera de vigilância mostram quando o criminoso perde o controle e bate de frente com outro veículo. Ele foi preso. A vítima do sequestro e o motorista do carro preto foram atendidos pelos bombeiros e liberados. A divisão de homicídios investiga o caso. E a polícia da Austrália descobriu um grande carregamento de drogas graças a uma atrapalhada dos criminosos. Eles bateram uma van num carro da polícia que estava estacionado na frente de uma delegacia no subúrbio de Sydney. Os bandidos levavam mais de 200 quilos de metanfetamina escondidos em caixas. O motorista de 26 anos tentou escapar, mas foi preso 1 hora depois, perto do local do acidente. Ninguém ficou ferido. E agora vamos direto a Londres, porque acaba de ser divulgado o nome do novo primeiro-ministro do Reino Unido. Quem está a postos lá é o Rodrigo Carvalho, em frente à residência oficial do primeiro-ministro, com as informações para a gente. Né, Rodrigo? Bom dia. Salve, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Boris Johnson é o novo primeiro-ministro britânico. O ex-prefeito aqui de Londres levou a melhor contra Jeremy Hunt, atual ministro das Relações Exteriores. Boris Johnson fala agora, um discurso da vitória, a gente tem imagens ao vivo. Ele teve 92.153 votos, quase o dobro do adversário. Resultado esperado. O novo morador aqui do número 10 de Downing Street, gabinete do chefe de governo britânico, só se muda amanhã. Boris Johnson assume o cargo depois que a atual primeira-ministra Theresa May se despedir dos colegas
no parlamento britânico. Boris Johnson é uma figura mais à direita dentro do partido, causa alguma preocupação, inclusive dentro do próprio Partido Conservador, e disse agora há pouco nesse discurso que sabe que não é unanimidade. Ele repetiu durante toda a campanha que o Reino Unido vai sair da União Europeia com ou sem acordo. 31 de outubro, data marcada, Dia das Bruxas. Isso gera preocupação porque a estimativa oficial é de que um Brexit sem acordo faça a economia encolher 2%, o desemprego aumentaria 5%, e os imóveis desvalorizariam em 10%. O adversário dele tinha um discurso mais moderado, então agora Boris Johnson tem o poder. Ele que tanto criticou Theresa May a ponto de romper com ela, ele era ministro do governo Theresa May, agora está com o poder nas mãos. Vamos ver o que ele vai fazer para desembaraçar o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Chico e Ana. Obrigada, Rodrigo. A lista de agrotóxicos liberados no Brasil bateu recorde no governo Bolsonaro. Só ontem, o Ministério da Agricultura aprovou 51. E esse ano, mais de 260 foram liberados. A gente conversa com a Juliana Morrone em Brasília. Juliana, bom dia para você. A organização internacional Greenpeace, faz um alerta de que mais de 30% desses agrotóxicos são proibidos na União Europeia e agora estão permitidos aqui. Bom dia, Ana Luísa, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, o governo explica o seguinte, que as liberações de mais de 260 novos produtos foram baseadas em critérios técnicos. O Ministério da Agricultura reconhece que nessa lista tem agrotóxico com restrições, mas não detalhou como será feito o controle de uso nas fazendas. É com agrotóxico que os produtores combatem as pragas na agricultura. E a oferta no mercado nunca foi tão grande. A lista de liberações começou a crescer no governo Temer e na gestão Bolsonaro bateu recorde. De janeiro até agora foram autorizados 262. Só ontem foram 51. 44 genéricos de agrotóxicos já vendidos no Brasil. 7 são novos. O Ministério da Agricultura diz que as liberações de agrotóxicos foram baseadas em critérios técnicos e que as autorizações têm sido mais frequentes pela agilidade nas análises. Fala também que os produtos novos são opção de controle e que os genéricos são para estimular a concorrência e baixar o preço da produção. Segundo a organização internacional Greenpeace, 32% dos agrotóxicos liberados até agora são proibidos na União Europeia, pelos riscos à saúde e ao meio ambiente. E que dos aprovados ontem, 18 são altamente ou extremamente tóxicos. Entre eles, 6 que são à base de uma substância muito criticada pelos ambientalistas. A substância sulfoxaflor, que é muito perigoso para as abelhas. A gente está vendo uma mortandade muito crítica das abelhas, que são fundamentais para a polinização de alimentos. E uma outra substância que também é muito tóxica para organismos aquáticos. A gente tem substâncias como o acefato, que é tóxico para a fertilidade masculina. Então tem muita coisa nesse bolo que não é nada moderna. O Ministério da Agricultura diz que os agrotóxicos foram aprovados pela Anvisa e pelo IBAMA e que há restrições de uso, mas não deu detalhes de como vai reforçar o controle em campo. O uso do agrotóxico ele tem que ser feito, prescrito por um engenheiro agrônomo. Certo? Isso é uma obrigação também no Brasil, que tem uma responsabilidade solidária sobre aquela aplicação. E a fiscalização do comércio e do uso ela é feita pelos órgãos estaduais de agricultura. Certo? O Ministério da Agricultura vai entrar mais forte nessa coordenação, apoiando os órgãos estaduais para ter um reforço nessa fiscalização. Agora de manhã, a Anvisa se reúne para tentar definir um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos. Já foram feitas consultas públicas sobre o assunto. A Anvisa pretende adotar um padrão internacional, o que levaria a mudanças, por exemplo, nos rótulos dos agrotóxicos para deixar mais claro os riscos para quem manipula os produtos, no caso de contato com a pele ou até mesmo de ingestão. Ana Luísa e Chico. Ok, Juliana, agora vamos falar ainda aí de Brasília, porque o presidente Bolsonaro criticou mais uma vez o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bolsonaro disse, Juliana, que quer ter acesso aos dados do desmatamento na Amazônia antes da divulgação, porque ele não quer ser surpreendido. Primeiro, o presidente suspeitou dos números que ele considerou exagerados e agora quer que os dados passem por ele antes.
Pois é, o Chico, Bolsonaro chegou a dizer que a divulgação dos dados dificulta nos momentos de negociação com outros países. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pediu dados da Amazônia ao INPE e convocou uma reunião com o diretor após as críticas do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro repetiu ontem o que vem fazendo desde sexta-feira. Criticou a divulgação de dados sobre o desmatamento pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu estou acostumado com hierarquia e disciplina. E um governo, né, eu sei que a grande maioria são civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também no mínimo. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso, o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. Eu não posso ser surpreendido com uma informação tão importante como essa daí. Eu não posso ser pego de calças curtas por aí. Os funcionários do INPE fizeram um protesto ontem à tarde em São Paulo. O INPE nunca teve um ataque tão drástico e ainda mais agravado por ser feito por parte do presidente da República, que, em última análise, é quem comanda, dirige o INPE, por ser um órgão da administração direta. O diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão, declarou que não vai deixar o cargo. O mandato dele termina no ano que vem. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que compartilha do estranhamento do presidente Bolsonaro com a variação nos dados e que a contestação dos números é um elemento normal e saudável na ciência. O ministro convidou o diretor do INPE para dar esclarecimentos. Os dados mais recentes do Instituto mostram que 920 quilômetros quadrados de floresta foram devastados só em junho, 88% a mais que no mesmo período do ano passado. Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, critica uma possível interferência na autonomia do INPE para divulgar os dados. As análises e os dados que o INPE trabalham são apropriadas e utilizadas por instituições de pesquisa no mundo inteiro. Ela também questiona a falta de uma política clara sobre o desmatamento. Existe uma lacuna de informação sobre se o desmatamento é legal ou ilegal? Isso não cabe ao INPE estabelecer. Isso são os órgãos ambientais, o IBAMA, a política do Ministério do Meio Ambiente é que tem que trabalhar os dados do INPE e associar essa informação. E aí dizer, a partir desses dados, qual é a política, o que o governo brasileiro quer fazer. Segundo o INPE, os dados são enviados todos os meses ao Ministério de Ciência e Tecnologia e quase diariamente ao IBAMA. E os relatórios ficam disponíveis no site do Instituto, Ana Luísa. Tá certo, Juliana. Ainda falando sobre meio ambiente e saúde, os municípios com melhor saneamento básico investiram nos últimos 5 anos 4 vezes mais que as cidades com piores índices de saneamento. Os dados são do Instituto Trata Brasil, divulgados hoje. O ranking do saneamento básico avaliou os 100 maiores municípios do país e mapeou os 20 melhores municípios e os 10 piores em saneamento básico. Segundo o Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e quase 100 milhões não têm coleta de esgoto, o que representa quase metade da população. Em relação ao tratamento do esgoto, houve aumento de 35% para 46% entre 2011 e 2017. Mas a maioria dos municípios ainda não trata o esgoto. Em 2017, o Brasil lançou por dia, olha só, o equivalente a mais de 5.600 piscinas olímpicas de esgoto não tratado em rios, em córregos, no mar e no solo. Rio de Janeiro, Palmas e Manaus e Rio Branco foram as capitais que mais aumentaram o fornecimento de água à população entre 2013 e 2017. Já Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e São Luís tiveram redução no abastecimento nesse período. O ranking foi feito com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. E em muitas cidades do Rio Grande do Sul, o dia está começando com chuva. Vamos falar da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Bom dia, Thiago. Vai ficar assim por lá, é? Pois é, vai sim, viu, Chico? Bom dia para vocês, bom dia, Brasil. A chuva se espalha ainda mais pelo Rio Grande do Sul hoje. Muitas cidades do estado mal vão ver o sol.
Os acumulados devem sim ser altos, então, principalmente em Tupanciretã, Arvorezinha e Novo Hamburgo. Veja aí, acima dos 30 milímetros, isso é bastante coisa. Porto Alegre está nessa rota aí do dia da preguiça, né? Bem chuvoso, temperatura aí mais amena, máxima só de 20 graus hoje por lá. O que está provocando essa chuva toda ainda é uma frente fria, aquela mesma que começou a viagem ontem, e também essa baixa pressão. Dois sistemas que provocam chuva, deixam o Rio Grande do Sul mais chuvoso, oeste de Santa Catarina, oeste também do Paraná e todo o centro-oeste de Mato Grosso do Sul. Agora, do outro lado, tem uma alta pressão ainda no oceano, mandando muita umidade aqui para a costa leste do Nordeste. Pega aqui, ó, litoral sul da Bahia, sobe, né, pelo leste todo aqui até o Rio Grande do Norte. Destaque para as capitais e também para o leste dos estados aqui, Paraíba, Recife e também Alagoas. Grandes acumulados, então, nessas capitais aí, né? Você vê Recife, João Pessoa, Natal, Aracaju e Maceió, tudo também acima dos 30 milímetros. Agora, um trecho da rodovia do Sol, que liga Vitória ao sul do Espírito Santo, ainda está interditado em Guarapari. O asfalto está cedendo por causa das fortes ondas. Ontem, um carro acabou caindo na água e o motorista foi socorrido por um pescador. E esse outro veículo que você vai ver ainda ficou pendurado. O mar está assim agitado em quase todo o litoral do país, né? A gente vem falando disso. E hoje, mais uma vez, entre Touros, no Rio Grande do Norte, e Santos, em São Paulo, com ondas de até 3 metros. E esse mar agitado aí provocou uma tragédia ontem na região metropolitana de Salvador. Um turista mineiro morreu afogado na praia de Arembepe, em Camaçari. Ele tinha 55 anos e estava com os filhos, Ana e Chico. Que tragédia, ô Tiago. E conta pra gente, no interior do Brasil, ao contrário aí dessa força do mar no litoral do Brasil, no interior, como é que fica o tempo, hein? Você viu aquele amarelão, né, Ana? Então tá bem seco ainda, né? A umidade cai bastante mais uma vez, isso principalmente no meio do país. E claro que isso tudo contribui para aumentar aquele risco básico de queimadas, né? Principalmente onde está vermelho. Aí, claro, o vento ajuda a propagar isso, né? O ar um pouco mais seco também, temperatura mais alta. Você pode olhar aqui, ó, 26 graus hoje vai fazer em São Paulo, 36 em Cuiabá, Mato Grosso liderando o ranking aí, 26 graus lá em Brasília e no Rio de Janeiro chega aos 30 graus hoje. É com vocês, Ana e Chico. Obrigada, Tiago. E a seguir, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem o celular invadido por um hacker. O governo estuda liberar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia ainda este ano. E ainda descontos, cupons, dinheiro de volta, as estratégias das empresas para conquistar o cliente em tempos de crise. Agora 8h22, pelo horário de Brasília. O esforço de empresas de diferentes setores para manter a freguesia nesse momento de crise está dando aos clientes a oportunidade de aproveitar descontos e até receber parte do dinheiro de volta, o dinheiro gasto. Vamos falar em São Paulo com a Glória Vanik. Bom dia, Glória. O consumidor só não pode se empolgar e arranjar dívida demais, né? Aí não dá, né? Chico e Ana, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. O cuidado é para evitar os gastos desnecessários, mas a maioria dos consumidores está atrás mesmo é de economia e opção para atrair os clientes, é o que não falta. Já faz um ano que a Ive recebe de volta parte do dinheiro que gasta nas compras online. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Eu já resgatei, acho que transferi de volta para minha conta umas 3, 4 vezes. Somando tudo, deve ter dado uns mais de R$200. E eu acabei de descobrir que tem R$29 na minha conta, que eu nem lembro do que é. A Ive se cadastrou num site com mais de 1.600 lojas. A plataforma funciona como uma vitrine para as empresas. As lojas pagam ao site para aparecer ali e a plataforma devolve para o consumidor parte do dinheiro que recebe das empresas. Já são 8 milhões de consumidores cadastrados para receber o chamado cashback. E só no ano passado o site depositou na conta dos clientes 45 milhões de reais. A Ive só compra assim agora. Eu sempre entro no site porque entre ganhar 0 de volta e ganhar 1%, 1% já
já é melhor. O Matheus não compra nada e nem escolhe o que vai comer sem antes dar aquela conferida na coleção de aplicativos que tem no celular. Ele é fã dos cupons de desconto. Fast foods, eu tenho vários baixados no meu celular e aí eu sempre que vou comer lá, eu dou uma olhada qual é a melhor opção que está tendo no dia e eu faço o pedido. Esse tipo de promoção, que já faz muito sucesso nos Estados Unidos, só cresce aqui no Brasil. No ano passado, esse site que oferece cupons com descontos de até 80% emitiu 12 milhões de cupons, uma alta de 50% em relação a 2017. Juntos, os clientes deixaram de gastar 70 milhões de reais. É daqueles negócios que se beneficiam da crise. Atualmente, o dinheiro não tem o mesmo poder de compra que há alguns anos atrás. A crise realmente potencializou a busca por cupons. É a choradinha sem precisar implorar, é só clicar no cupom e emitir e mostrar na loja. E é nesse cenário de crise que o comércio precisa atrair e manter os consumidores. Essa rede de supermercados foi pioneira ao lançar um aplicativo para celular com ofertas personalizadas. São descontos em produtos que o cliente costuma comprar. Em 2 anos, 6 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo. A pessoa se identifica com a oferta, aproveita e tem vontade de voltar. E a gente entende isso por uma fidelização. Só não vale aproveitar todas as ofertas e ficar no vermelho. As pessoas acabam aí até criando necessidades por conta dessas ofertas que acabam recebendo. Tem que se controlar, porque no final do mês a fatura vira um monstro se você ficar indo nessa de cupom e cupom e cupom. Eu estou tentando me controlar, mas os cupons eu acho que é uma facilidade muito boa para a gente no dia a dia. O educador financeiro diz ainda que é importante pesquisar bem para saber se a oferta realmente é válida e nunca fazer dívidas, na compra de produtos só porque estão em promoção. Ana e Chico. Que é um clássico, né, Glória? Obrigada. Vou comprar porque tem promoção aí. Aí não dá. E o governo marcou para amanhã o anúncio da medida que deve liberar saques do FGTS. Ontem, o G1, o portal de notícias da Globo, publicou informações apuradas pelo jornalista Valdo Cruz. O governo estuda, entre outras possibilidades, liberar até R$ 500 de cada conta de FGTS, ativa ou inativa, a partir de setembro. E esse limite seria apenas para este ano. Para o ano que vem, a proposta é liberar o dinheiro com base num percentual do saldo da conta. E a ideia é que o percentual seja menor para quem tem mais e maior para quem tem menos. E o governo federal decidiu suspender a nova tabela de frete, depois de sofrer pressão dos caminhoneiros. Vamos falar com a Juliana em Brasília, que essa tabela, Juliana, tinha começado a valer no sábado, só que o Ministério da Infraestrutura recuou para afastar a ameaça de greve que pintou aí no fim de semana e tal. Chico, os diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres concordaram que alguns pontos poderiam gerar confusão, como a exclusão do pedágio na formulação do piso mínimo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres fez uma reunião extraordinária ontem à tarde e aceitou o pedido do governo de suspender a tabela do frete que tinha entrado em vigor no sábado. Em nota, o Ministério da Infraestrutura afirmou que foi observada uma insatisfação em parcela significativa dos agentes de transporte e que diferenças conceituais quanto ao valor do frete, o piso mínimo que pode repercutir na remuneração final dos caminhoneiros, devem ser novamente discutidas com a categoria. Uma reunião está prevista para amanhã. Com a suspensão da tabela, voltam a valer as regras em vigor desde maio do ano passado, quando terminou a greve dos caminhoneiros. A Confederação da Agricultura e Pecuária afirmou que os acontecimentos recentes reforçam a necessidade de uma decisão urgente do Supremo Tribunal Federal sobre a tabela do frete. A CNA, a CNI, Confederação da Indústria e a Associação do Transporte Rodoviário do Brasil questionam no Supremo Tribunal Federal o uso da tabela. Dizem que o tabelamento obrigatório viola a lei da livre concorrência. O julgamento está previsto para setembro. Um dos representantes do movimento dos caminhoneiros, Vanderlei Alves, conhecido como Dedeco, afirmou que a nova tabela só leva em conta os custos do transporte e que espera um aumento de 35% no valor da remuneração. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a suspensão mostra que o governo reconheceu que não levou em conta as diferenças operacionais de cada frete.
A assessoria do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem à noite que o ministro teve o celular hackeado. A assessoria disse que vai dar mais detalhes ainda hoje sobre essa invasão e que serão tomadas todas as medidas cabíveis. O ataque ao celular do ministro da Economia acontece um dia depois de a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, ter dito que o celular dela também foi clonado. Ana Luísa e Chico. Obrigada, Juliana. E com a economia fraca e a queda na arrecadação, o governo vai ter que fazer um novo bloqueio no orçamento deste ano. O contingenciamento será de 1.442 bilhões de reais. O corte só não foi maior porque o governo decidiu liberar mais de 800 milhões de reais de uma reserva. Somando, o valor retido passa de 2 bilhões de reais. O bloqueio é necessário para cumprir a meta fiscal, que já prevê um déficit de 139 bilhões de reais. Esse é o segundo contingenciamento do governo Bolsonaro. A equipe econômica só vai informar na semana que vem qual ministério será atingido. E você vai ver a seguir, a Itália propõe uma lei para combater o vício dos jovens em aparelhos eletrônicos. E você vai conhecer a geração Alfa, a primeira nascida 100% na era da internet. Agora 8h33 pelo horário de Brasília. O governo da Itália propôs uma lei para combater o vício em aparelhos eletrônicos. O objetivo é prevenir e tratar a nomofobia, que é o medo irracional de sair de casa sem o celular, e evitar o uso excessivo de smartphones, computadores, tablets, sobretudo entre os jovens. A proposta teve a ajuda de psiquiatras e prevê cursos para que os pais identifiquem o vício nos filhos. Uma pesquisa da Associação Nacional de Dependência Tecnológica mostrou que metade dos italianos entre 15 e 20 anos checa o celular pelo menos 75 vezes por dia e que 8 em cada 10 adultos até os 34 anos usa o telefone até na cama. E se tem um grupo com tendência a viver grudado nos aparelhos eletrônicos é a chamada geração Alfa. Sabe o que é isso? São crianças que nasceram a partir de 2010 e já em contato com esses aparelhos. Glória, eles têm uma relação diferente com o mundo digital, né? Totalmente diferente, Chico e Ana Luísa. Essa geração é considerada a primeira 100% digital. São crianças que nem sabem, né, o que é o mundo analógico. Elas têm muito mais facilidade com a tecnologia e até dão aulas para os pais e para os avós. Prazer, essa é a geração Alfa, dos que nasceram a partir de 2010. Você sabe o que é loja de locadora de vídeo? É onde vendem vídeos antigos? Máquina de datilografar, sabe o que é? Não faço a menor ideia. Você não sabe o que é uma máquina de datilografar? Datilografar? Dá para entender esse desconhecimento. Essa geração é considerada a primeira 100% nativa digital, que chegou ao mundo quando as telas sensíveis ao toque já estavam por aí. Para essa garotada, interagir com a tecnologia é algo natural. Eles estão crescendo nesse meio. Linguagem de programação não é bicho de 7 cabeças. Você pode fazer ele se movimentar, girar em, por exemplo, 15 graus. E aí depende, você pode fazer várias coisas. Quando o assunto é tecnologia, eles aprendem de forma intuitiva. Você vai fazendo, vai clicando, aí você não sabe, aí... Você vai testando. Sim, eu vou testando. É mais rápido e natural do que para os professores, que são de outra geração. A diretora pedagógica desta escola diz que muitas vezes os alunos acabam até ensinando. Então eles não se conformam com uma resposta, é assim porque é. É assim porque eu quero ver, por que é assim, o que eu tenho que fazer, Isso tudo é facilitado pela tecnologia. O cuidado é com o excesso. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças acima de 6 anos e adolescentes fiquem no máximo 2 horas por dia na frente da tela. Para a gente dar uma dimensão do quanto essa geração Alfa é diferente das demais, nós viemos à casa da família Silva. A Larissa, de 1 ano de idade, e a irmãzinha, a Maria Eduarda, de 8 anos, são da geração Alfa. O Tiago e a Joana, que são os pais, são da geração Y. E o seu Mário, que é o avô, da geração Baby Boomer.
Veja só os dedinhos da Larissa sobre o telefone. E a Maria Eduarda já precisou ensinar a avó a mexer com os equipamentos. Eu falo pra ela apertar esse botão, aquele botão, esse botão, aquele botão. Você tem que ficar ensinando sua avó? É. E eu pensei que ia ser ao contrário. Para nós, a tecnologia passou a fazer parte da vida. Foi chegando. Em casa, o primeiro celular foi meu pai que ganhou em 2001, se eu não me engano. Era um celular enorme, parecia um walkie-talkie, de tão grande. E o seu Mário, então, que nasceu em 1960. Somente aos 34 anos, ele teve um computador. A gente aprende, mas rala muito. Eles parecem que nascem sabendo. É impressionante. E é assim, mesmo quando a repórter leva uma antiga máquina de datilografar para os alfas desvendarem os mistérios de um equipamento de outras gerações. Olha, é só você puxar aqui, mano, tecnologia. Nossa. Põe letra maiúscula. Não tem. Shift lock. Não, aqui, cara. Aqui. Ah, não, fiz porcaria. Ai, será que é aqui? F. É, consegui! Eu consegui! Tá pensando o quê? Os especialistas lembram, né, que o desafio é saber usar a tecnologia na dose certa. É quando entra o papel aí da família nesse controle e educação das crianças. Parece que eles já vieram com um chip, né? É impressionante, Glória, mas muito legal ver os meninos descobrindo a máquina de escrever. É legal, a letra maiúscula é um shift. É um shift. Você imagina. E a seguir, alerta para as férias. Mais de 20 mil crianças foram parar no hospital ano passado por causa da ingestão de produtos tóxicos. E olha, muitos encontrados dentro de casa. E tem ainda a goleada do São Paulo em cima da Chapecoense pelo Brasileirão. A gente mostra já agora, 8h42 horas de Brasília. Um alerta para quem tem filhos pequenos, deixar que eles mexam em substâncias químicas, como remédios e produtos de limpeza, pode causar problemas graves à saúde. No ano passado, mais de 25 mil crianças foram parar em hospital por causa de intoxicação. E o perigo aumenta agora, nesse período de férias escolares. Quando era criança, Thaís foi internada 2 vezes de emergência. Uma por tomar, por engano, um medicamento contra a epilepsia. A outra... Eu peguei e li detergente de maçã. Eu quis saber se era de maçã mesmo. Aí eu tomei. Foi para o hospital? Fui fazer uma lavagem estomacal. Hoje, ela não deixa nada ao alcance do filho Gabriel, de 2 anos. Os medicamentos ficam lá no alto e os produtos de limpeza em gavetas com tranca. Gabriel, tá fechado, né, filho? Dados do Ministério da Saúde mostram que no ano passado, cerca de 26 mil crianças foram parar no hospital por causa de intoxicação em todo o país. Em Minas, neste ano, a média tem sido de 20 casos por dia no maior pronto-socorro do estado. E o perigo aumenta durante o período de férias. Quando uma criança aparece com algum sintoma de intoxicação, muitas vezes pais ou responsáveis nem sabem qual é o motivo. Por isso, é importante levar para o hospital, antes do atendimento, todos os possíveis produtos ou medicamentos que possam estar causando aquele problema. Isso aqui tudo foi recolhido nesse hospital em Belo Horizonte. Há desde medicamentos como descongestionantes, analgésicos, remédios para emagrecer, até produtos de limpeza, alguns nas embalagens originais, mas muitos em garrafinhas de plástico, feitos em casa. Como essa aqui, por exemplo. A criança vê e fica com vontade de beber. Isso é soda cáustica, né, que é usado em casa para desentupir pia, ou para fazer sabão, né, sabão caseiro, ainda é feito. Isso confunde uma criança em casa? Confunde, parece doce de coco, é muito comum confundir e ingestão acidental em crianças. Produtos como antiferrugens, ácidos para limpar pedras e inseticidas podem até matar se forem ingeridos. Criança que mudou o comportamento ou que está mais agitada, mais sonolenta, apresentando vômitos, náuseas, que fica com o corpo mais frio ou mais quente, esses são sinais de alerta e a mãe ou o pai devem buscar o atendimento de urgência para esclarecer o motivo, que pode ser uma intoxicação. Eu não gosto de qualquer tipo de associação positiva nesse sentido, para facilitar que a criança tome o remédio. Remédio? É remédio e você está tomando, você está usando para sarar o dodói. Não é bala? Não é bala. Jamais vai ser bala, jamais vai ser docinho. E um novo apagão deixou a maior parte da Venezuela no escuro ontem.
A capital, Caracas, estava entre as regiões atingidas. Jornais venezuelanos chegaram a falar em 20 estados sem energia. A luz só voltou de madrugada, 7 horas depois. Mais uma vez, o governo falou em sabotagem. Disse que foi um ataque eletromagnético à principal hidrelétrica do país. A oposição afirmou que isso é resultado da má administração. Essa é a 4ª vez que a Venezuela fica sem energia este ano. Em março, uma série de apagões paralisou o país por quase uma semana. A Coreia do Sul e a Rússia se estranharam hoje depois que jatos russos teriam invadido o espaço aéreo sul-coreano. A Coreia do Sul acusou um avião militar russo de invadir mais uma vez uma região da costa leste, que é controlada pela própria Coreia do Sul, mas também é reivindicada pelo Japão. E disse que 2 caças fizeram disparos de alerta. O Japão reforçou a acusação da Coreia do Sul. Os 2 países ainda afirmaram que 2 aviões chineses também participaram de exercícios nessa região. A Rússia nega tudo. Diz que sobrevoou águas neutras do mar do Japão e que os caças sul-coreanos não fizeram contato nem atiraram em advertência. A Coreia do Sul convocou o embaixador russo e ameaçou tomar medidas mais fortes se o incidente se repetir. E a seguir, o São Paulo goleia a Chapecoense depois de 8 jogos sem vencer no Brasileirão. E começam hoje as oitavas de final da Libertadores e 6 times brasileiros estão no páreo. Você vai ver já agora às 8h50, hora de Brasília. Estamos de volta com as notícias do esporte. O São Paulo goleou a Chapecoense ontem no Morumbi, depois de 8 jogos sem vencer. Os gols foram todos no segundo tempo. Aos 3 minutos, Antony cabeceou e fez 1-0 para o São Paulo. 4 minutos depois foi a vez do Toró, categoria dele, para fazer 2-0. Aos 10, Raniel tocou na saída do goleiro e fez o 3º do tricolor. E no finzinho do jogo, Vitor Bueno fechou a goleada. São Paulo 4, Chapecoense 0. E hoje começam as oitavas de final da Libertadores, que tem 6 times brasileiros ainda na disputa do título. Simão Bolívar e San Martín, líderes na independência de vários países da América do Sul, são homenageados em Guayaquil, no Equador. São eles a fonte de inspiração para batizar a competição que todo torcedor quer, a Libertadores da América. Hoje começam as oitavas de final com um grande clássico. River Plate, o atual campeão contra o Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, o Boca Juniors. O Internacional está no Uruguai. Nessa quarta enfrenta o Nacional em Montevidéu. Na quinta, o Grêmio, em Porto Alegre, recebe o Libertad do Paraguai. Já Palmeiras e Flamengo entram em campo um pouco mais pressionados depois da eliminação na Copa do Brasil. Os 2 times milionários vão enfrentar adversários mais modestos da América do Sul. Hoje tem Palmeiras e Godoy Cruz. Felipão sabe que precisa se recuperar, porque os últimos resultados não foram bons. E para piorar, com a derrota para o Ceará, o Palmeiras deu ao Santos a chance de empatar na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem que ter calma, porque se não tiver calma nesse momento, nós vamos jogar tudo fora o que estávamos fazendo. O Flamengo desembarcou ontem à noite no Equador, desfalcado de alguns dos principais jogadores, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, machucados. Amanhã enfrenta o Emelec. Muito difícil, né? Jogo importante pra gente. Sabemos que é um mata-mata e temos que ir bem nesse primeiro jogo. Mas também sabemos que não define nada, mas encaminha bastante. Então agora é descansar um pouquinho, amanhã treinar já na quarta-feira. Simão Bolívar e San Martín, obrigado por tudo, inclusive pela Libertadores, que finalmente está de volta. E no Mundial de Esportes Aquáticos na Coreia do Sul, a persistência de uma nadadora refugiada está servindo de inspiração para outros atletas. A cor das unhas não é apenas questão de gosto, passa uma mensagem de paz. E essa é uma das missões de Yusra Mardini, além de nadar.
Nascida na Síria, Yusra fugiu da guerra em 2015 aos 17 anos num bote com 18 pessoas, incluindo familiares. Por causa de um problema no motor, teve que nadar e empurrar por 3 horas junto com a irmã no mar Egeu. Depois de passar por 6 países, o recomeço foi na Alemanha. Uma nova vida com uma velha paixão, a natação. Ela foi convidada pelo Comitê Olímpico Internacional para fazer parte do primeiro time de refugiados e na Olimpíada do Rio ganhou uma das eliminatórias nos 100 borboleta e da ONU recebeu o título de embaixadora para refugiados. At least every week. Ela diz que por mais que tente esquecer, toda semana alguém quer ouvir a história. Fica feliz que ainda haja interesse e as pessoas se importem com os refugiados. Ela quer contar porque há histórias bem mais difíceis do que a dela e as pessoas precisam saber disso. No Mundial de Esportes Aquáticos, ela compete nos 100 borboleta e 100 livre como atleta independente. Mas a Síria nunca sai do coração. I think it's not important that the flag is there. Yusra acredita que o mais importante não é a bandeira na credencial, e sim que ela jamais esquece quem é e de onde veio. Ela sempre está fazendo algo pelo seu povo e os sírios sabem que ela está representando o país. E ainda quer ir mais longe. Ela diz que o próximo objetivo é a Olimpíada de Tóquio, está treinando para isso e agora que é um time olímpico de refugiados, não quer dar o lugar dela para ninguém. Aí, um exemplo importante para chamar a atenção para essa questão gravíssima dos refugiados. Né, Glória? Que história, né? Olha, aqui em São Paulo, a preocupação é para combater o surto de sarampo. Entre as medidas anunciadas pela Prefeitura estão a vacinação de estudantes do ensino médio em escolas públicas, numa parceria com o governo do estado. 363 casos de sarampo já foram confirmados na cidade de São Paulo e mais de 800 casos estão em investigação. A campanha foca em jovens de 15 a 29 anos, mas pessoas de outras idades também podem se vacinar. Eu me despeço por aqui, gente. Uma boa terça-feira e até amanhã. Olha, aqui em Brasília a gente vai acompanhar os estudos do governo para liberar saques nas contas do FGTS. O limite que se trabalha por enquanto seria de apenas R$ 500 para esse ano. No ano que vem, uma proposta com base no percentual do saldo nas contas. Um ótimo dia para você. Destaque do noticiário internacional, Boris Johnson, novo primeiro-ministro britânico, no discurso da vitória agora há pouco, disse que vai entregar o Brexit dia 31 de outubro, data marcada, e que vai aproveitar as oportunidades com a saída do Reino Unido do bloco europeu. Algumas reações, a primeira-ministra britânica Theresa May prometeu total apoio, Donald Trump são amigos, disse que Boris Johnson vai ser um ótimo primeiro-ministro, e a União Europeia aproveitou para marcar a posição, disse que espera construir um Brexit com acordo. Tem gente insatisfeita com esse resultado dentro do próprio Partido Conservador. O ministro da Justiça, agora há pouco, pediu para sair. Boa terça-feira para todo mundo, amanhã eu tô aqui. É isso aí, parece que a semelhança entre eles é só o cabelo. A cor do cabelo. Ana Maria Braga, bom dia, querida. Como estão as coisas aí nos Estúdios Globo? Bom dia a todos. Hoje a gente tem um tema importante aqui para quem está procurando trabalho. É a relação entre o que as pessoas postam nas redes sociais e o mercado. O que parece, de repente, divertido pode deixar de fora de uma seleção porque apareceu uma coisa que não devia. Ih, caramba! E nós vamos explicar a nova lei que regulamenta a venda de alimentos artesanais. É uma mudança que vai facilitar a vida de pequenos produtores. E na culinária, todos os segredos de verdade para fazer uma almôndega, mas aquela bem macia e bem úmida, com um molho de iogurte imperdível. Daqui a pouco. Tá bonito isso aí, viu? Senti até um cheiro aqui. Ai, meu Deus. Mas você tá maltratando a gente, Chico. Danado. É isso aí. Tá certo, gente. Uma ótima terça-feira para vocês. A gente se vê de novo amanhã. Até lá. E obrigado pela sua audiência em Santa Cruz Cabralha, né, que foi fundada há 455 anos. Salve a Bahia. A gente volta amanhã.